Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Mais Saúde entrando na sua casa, hoje de maneira especial para abordar um tema que nós vamos tentar aqui quebrar preconceitos. Quem é meu convidado? Por favor, professor Fabrício Assini, que veio especialmente para gravar aqui conosco, né? Disponibilizar o seu tempo precioso, né? Para passar informações incríveis para a gente. E o professor Assini, ele é doutor em farmacologia. Então, claro que nós vamos começar falando de algo que existe um preconceito muito grande, não é, Fabrício? Que é tudo que envolve doenças de cérebro, né? Doenças que o cérebro, que rege os comportamentos, acaba sendo afetado. O que você poderia colocar para a gente? Exato, Gisela. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E quando eu começo a conversar sobre o cérebro com as pessoas, eu gosto sempre de deixar claro que existe um órgão no nosso corpo que controla comportamento. Um órgão que controla alegria e tristeza, um órgão que controla lembrar ou esquecer, um órgão que controla a tomada de decisões. E é mais do que natural, então, que quando esse órgão fica doente, a gente mostre um comportamento fora do normal. Por exemplo, temos um órgão que é o pâncreas. Quando o pâncreas não funciona direito, consequentemente a pessoa não libera um hormônio chamado insulina e faz um sinal que a gente chama de hiperglicemia ou muito açúcar no sangue. Por que as pessoas querem que quando o órgão que controla comportamento fique doente, a gente faça alguma coisa diferente do que uma alteração comportamental? Então, quando eu me proponho a falar sobre o cérebro com as pessoas, a primeira proposta que eu faço é: vamos acabar com o preconceito com as psicopatologias ou com aquilo que tecnicamente nós chamamos de distúrbios mentais. Porque um distúrbio mental nada mais é do que um nome técnico para uma doença de um órgão que controla comportamento. E é essa a linha sempre que eu me proponho a falar sobre cérebro, então, com as pessoas. Pois é, porque existe realmente muito preconceito. As pessoas, quando têm algum problema, quando muito vão ao psicólogo, né? Mas quando já cai na alçada do psiquiatra, a primeira coisa que respondem: eu não tô louca, eu não tô louco. Ainda hoje, século XXI, existe esse preconceito. Exato. Infelizmente, historicamente, no nosso país, o psiquiatra ganhou o título de médico de loucos, quando não é. Ou seja, dentre as diferentes especialidades médicas, aquela que estudou para fazer um bom diagnóstico de uma doença mental foi o psiquiatra. Então, sem dúvida alguma, uma das primeiras coisas que a gente precisa, quando tem um parente, quando tem um amigo, quando alguém do nosso convívio social apresenta sintomas relacionados ao cérebro, é estimulá-lo a procurar o psiquiatra. Por quê? Porque é, sem dúvida, o psiquiatra o médico que se especializou para tratar as doenças do cérebro. Perfeito. E quando o cérebro está assim doente, que sinais que ele emite, que as pessoas que estão à volta na família podem reconhecer e fazer exatamente isso que você acabou de falar, Fabrício? Exato. Bom, primeira coisa que a gente tem claro é que quando a gente fala de distúrbios mentais, nós temos psicopatologias muito diferentes. Ou seja, existe a ansiedade, a depressão, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esquizofrenia, a epilepsia, e que, se nós formos procurar o principal sintoma de cada uma delas, obviamente eles são bastante diferentes. Mas quando eu me pergunto, né, poxa, quais são aquelas características comportamentais que eu poderia procurar em mim mesmo ou em alguém próximo a mim, que estaria me dando um sinal, dizendo: olha, isso não é normal num primeiro momento. Ou seja, existem aqueles comportamentos que são normais, existem aqueles comportamentos que fogem certos padrões. Bom, então, pensando nessa linha do normal e de fugir padrão, a gente poderia pensar, por exemplo, na tristeza. Ou seja, num primeiro momento, é normal que eu me sinta triste de vez em quando. Eu não preciso cobrar de mim mesmo, talvez, 24 horas de alegria todos os dias da semana. Mas, quando essa tristeza perdura por mais de 3 semanas, ela começa a acender um sinal de alerta para aquilo que a gente chama de depressão. Fazendo um contraponto, se minha mãe morreu há 3 semanas, é natural que eu esteja triste nessas últimas 3 semanas. Porém, eu não devo ter ficado no quarto trancado nas últimas 3 semanas. Eu tenho que seguir a minha vida da melhor maneira que eu posso, embora eu respeite o luto pela morte da minha mãe. Perfeito. Então, existe uma linha sempre muito fina quando a gente fala de comportamento.
E, infelizmente, diferente de outras ciências das áreas médicas, nós temos pouquíssimos, para não dizer nenhum, exame laboratorial que a pessoa possa fazer e dizer, sim, isso é depressão. Não, isso não é depressão. Perfeito. Então, sendo um diagnóstico eminentemente comportamental, também é fundamental que essa pessoa que procurou o psiquiatra, essa pessoa que procurou o psicólogo, ela se abra. Pois. Porque ela vai até lá, sem dúvida alguma, para tocar o dedo em feridas que muitas vezes ela quer deixar quietas, mas ela precisa tocar nesses pontos para quê? Para que esse profissional que está na frente dela possa fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, também um bom tratamento. Bom, você falou assim uma coisa que me lembrou algo assim fundamental. Se não há um exame que possa me diagnosticar o problema que eu estou enfrentando, isso me remete a tudo que a nutricionista quer fazer, que é prevenção. Então, em termos de prevenção, o que nós temos que fazer para manter um cérebro saudável? Como que devemos agir? Quais são os hábitos, principalmente, que estão modificados ultimamente, e talvez por isso mesmo, elevando de tal ordem o número de casos de tudo, dessas doenças da modernidade? Exato. Gisela, eu diria que em termos de prevenção, a primeira coisa que nós temos que ter claro é, existe algo chamado saúde mental. Ponto. Ou seja, o que eu digo? Talvez as pessoas mantenham a postura por causa da saúde da coluna. Pensem em perder peso por causa da saúde cardiovascular. Mas a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas quando eu tenho oportunidade é: o que você faz para manter a sua saúde mental? Bom, essa é a pergunta, então, que nós vamos deixar para o nosso telespectador pensar 2 minutos e você vai dar uma resposta clara, para a gente falar o que eu tenho que fazer. Ok. Então, nesse caso, qual seria, se eu não sei o que fazer, o que eu teria que fazer para tornar o meu cérebro mais saudável ou ter comportamentos que me levem a uma saúde mental? Certo. Alguns pontos que precisam andar junto. O primeiro, reduzir o estresse. Ou seja, o estresse é inevitável, mas eu tenho que achar maneiras de reduzi-lo. Certo. Esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto, dormir corretamente. O ato de dormir faz parte da vida biológica de um ser humano e é fundamental uma boa noite de sono. Gente, uma boa noite de sono. Lembrando que nós somos seres cíclicos e que fomos feitos para o dia. E precisamos dormir à noite. Isso é muito importante. Exatamente. E o que mais, Fabrício? Então, minimizar o estresse, dormir de noite e corretamente. Depois, alimentação e não comida. Ou seja, uma vez eu falava sobre depressão e a pessoa falou para mim: Fabrício, eu concordo contigo, sempre que eu tô triste eu como uma barra de chocolate. E eu comecei a rir porque eu disse para ela assim: bom, qual é o tempo que dura a felicidade proporcionada pela barra de chocolate? Exato. O tempo que acaba a barra. Exato. Então, é uma alimentação, na verdade, completa. Perfeito. Uma alimentação com a quantidade de proteínas, aminoácidos, micronutrientes, vitaminas, fundamentais para dar saúde bioquímica ao cérebro. Olha, saúde bioquímica ao cérebro. Acho que o Fabrício encerrou assim esse bloco de uma maneira assim muito precisa, porque isso está onde? Em comida de verdade. Aquela como Deus fez, que está lá na natureza, legumes, verduras e frutas. Eu falo que Gênesis tem tudo ali no 3º dia, foi o que Deus nos colocou. E é imprescindível que todos os dias faça parte da nossa alimentação legumes, verduras, frutas. Eu até brinco e digo, por que será que tem tão pouca caloria nas folhas, Eu digo assim, acho que é porque a gente tem que comer muito, Porque ali tem uma farmácia, não tem? Sim, não, uma folha de couve, uma folha verde escura, nossa, gente, só o magnésio que é fundamental, para toda a nossa saúde, mas eu achei assim perfeito. Agora, tem mais alguma coisinha que a gente deva incluir? Atividade física. Gente, isso aí Ou seja, tem toda a razão. E no fim das contas, os 4 ao mesmo tempo. De nada adianta eu fazer atividade física e não me alimentar direito. Exato. Fazer atividade física e não dormir direito. Então, os 4. Reduzir estresse, atividade física, alimentação, bom sono e convívio social e religiosidade. Olha aí. Sem dúvida alguma, seria a receita para uma boa saúde mental.
Olha, eu acho que hoje foi assim perfeito a colocação que o professor Fabrício Assini fez e quero agradecer muito, viu, a sua disponibilidade e encerrar o programa agradecendo, assim, e pedindo para você, caso tenha alguém que precise assistir esse programa novamente, lembra que lá no Play Canção Nova você pode rever, tá? Então eu me despeço de vocês e aguardando todo mundo no próximo Mais Saúde. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.